Olá, meu amigo, minha amiga, e o programa hoje é um programa diferente. Eu pergunto para você, você está triste, está deprimido, está chateado, está sem perspectiva, está com raiva? Então você veio no programa certo hoje, porque eu estou fazendo esse programa hoje em atenção a várias comunicações que chegam até a gente, várias mensagens pedindo para a gente falar um pouco sobre isso. A perspectiva para o Brasil, a gente deve ficar assim? Gente, se nós ficarmos assim, nós estaremos fazendo o jogo do poder. O jogo do poder, ele usa ferramentas de distração das populações que enquanto as populações ficam distraídas debatendo maluquices, coisas sem importância, ignorâncias e despotismos, obscurantismos superficiais, a grande massa de dominação, os grandes recursos, o grande capital, o sistema financeiro vai se dando bem por outro lado. A gente deve ficar muito atento. É como na doença individual, a doença social ela tem o mesmo tipo de comportamento. Se você está com algum tipo de dor, você tem que tomar algum remédio. Às vezes o remédio é um remédio que é amargo demais, mas aquilo é necessário para você sair daquela situação. O que você não pode deixar nunca é que a dor, o sofrimento que você está sofrendo naquele instante, ele retire de você a capacidade de enxergar que remédios são necessários para você tomar para sair daquela situação. Nas sociedades são a mesma coisa, ou nas sociedades é a mesma coisa. Se você tem uma doença social, é necessário você identificar exatamente o que está acontecendo. Se você está sendo o tempo todo atordoado, você tem as suas atenções chamadas para outro lugar, nós corremos o grande risco da dor do corpo contaminar o cérebro. E a gente perdeu o foco para saber como é que nós salvamos a sociedade desse tipo de situação. O presidente Bolsonaro não era o homem do sistema. Ele saiu melhor do que encomenda para esses grupos que estão fazendo do Brasil o grande parque de diversões, o cassino, o grande prostíbulo, onde poucos vão ganhar muito dinheiro e a miséria e as dificuldades vão ser socializadas. Eles detestam a palavra socialismo, exceto quando é para socializar a desgraça e a desigualdade. A alternância de poder em outras sociedades, onde já se conquistou educação, saúde, saneamento básico, ela é uma coisa que é feita naturalmente e que não causa muitos dramas e sofrimentos nas pessoas que não votaram naqueles que ganharam as eleições. Mas em países como o nosso, que são países de terceiro mundo, que tem um déficit social gigantesco e que precisa de tudo, e tudo está por fazer, um presidente mal escolhido, ele pode significar o sacrifício e o prejuízo de muitas vidas, muitas famílias e muitas gerações. E é por isso que as pessoas que têm essa leitura têm tanta apreensão das coisas ruins que Bolsonaro tem feito aqui no Brasil. Bolsonaro, na verdade, ele governa muito pouco, porque ele não sabe governar, ele não tem noção do que é governo, ele não tem noção do que é república. Ele é um homem fechado, em si mesmado, em cima de alguns conceitos muito pequenos, que são aqueles que juntam no seu entorno pessoas que acreditam nesses mesmos conceitos e que tentam imprimir para toda a sociedade essas pseudo-verdades de seu grupo. A vantagem para esse pessoal é que eles estão usando o povo brasileiro como cobaia e se tudo der errado, como tudo se apresenta como será, eles vão pegar o avião e vão para fora. E aí a gente pode ter algumas explicações por que esses personagens que estão governando o Brasil têm uma vassalagem, uma proximidade tão grande, não com os Estados Unidos, porque a aproximação com os Estados Unidos seria até explicável, seria uma coisa institucional. Nós temos uma vassalagem, uma aproximação pessoal da família presidencial com a figura da pessoa do presidente norte-americano. Freud talvez explique por que há essa atração de mão única, né? Porque não há de lá para cá nenhum tipo de vassalagem ou de demonstrações de subserviência como tem sido mostrada nessa relação daqui para lá. Então nós todos estamos assistindo essa situação toda e muito preocupados. Onde é que nós vamos parar? O que vai acontecer com o Brasil? Olha, nós não podemos perder o foco. Bolsonaro e o governo dele estão funcionando como biombos, testa de ferro, ventrílocos de toda uma dominação econômica comandada por Paulo Guedes, esse obscuro ser
que veio de um lugar que nós não sabemos e que tem hoje todo o poder nas suas mãos para governar o Brasil de fato, junto com a Câmara e com o Senado. Bolsonaro apenas é o bêbado que fica na frente do bar, distraindo os passantes para que o assalto se faça na parte de trás do restaurante ou do boteco. É isso que está acontecendo e todos nós estamos caindo na armadilha. O pessoal da direita, da extrema-direita, eles estão fechados numa coisa que chama viés de confirmação. Por mais maluquice que Bolsonaro fale, faça, execute, essas pessoas vão ficar gritando mito. Elas não conseguem mais sair desse canto. E muitas pessoas na extrema-esquerda também não conseguem enxergar absolutamente nada, senão a salvação de algumas bandeiras para que se imprima no Brasil um estado de normalidade que eles acreditam ser o melhor para o Brasil. O que nós temos que fazer, gente, por isso que eu vim para a internet, é provocar cada vez mais pessoas para que a gente tenha uma reflexão crítica sobre a realidade, a gente consiga enxergar que Bolsonaro e o governo dele são biombos e que por trás existem adversários a serem pensados, a serem derrotados, a serem abatidos, no sentido figurado, é óbvio, né? Para que o Brasil consiga entrar num caminho de libertação das grandes massas de brasileiros que precisam tanto de um Estado cada vez mais presente. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Primeiro, da gente não se deixar atordoar nem abater por tantas coisas que tentam nos fazer exatamente com esse estado de ânimo. A gente tem que procurar entender que a gente está sofrendo, mas a gente tem que extrair o máximo de conhecimentos dessas experiências para que lá na frente a gente possa ter antídotos para esse mal, para essa doença, para que ela nunca mais volte ao país e que a gente possa ter um povo brasileiro liberto dessas histórias todas. É muito difícil porque a máquina de dominação azeitada aí em partidos políticos que são igrejas evangélicas ou supostas igrejas evangélicas e famílias que detêm o poder econômico, que unidas elas têm um único interesse de manter o povo na total falta de reflexão crítica, na profunda ignorância, na profunda falta de educação, porque essa situação é a situação que mais beneficia a concentração de poder dessas falsas corporações divinas e desses grupelhos microscópicos de poder que sobrevivem sugando todas as riquezas de civilizações inteiras. É necessário, então, que a gente não perca o foco. Câmara, Senado devem ser objeto de todas as nossas atenções e articulações para que esse massacre contra o futuro do povo brasileiro não continue a prosperar. Gente, espero ter jogado algumas questões para polemizar mesmo, para você criticar, você entrar aqui no nosso portal, para a gente formar uma consciência crítica e como se está usando muito agora, todo mundo segura a mão de todo mundo e ninguém larga a mão de ninguém, porque o Brasil, as pessoas que não têm essa capacidade de entenderem esse fenômeno todo, elas precisam muito da nossa força, da nossa energia e da nossa ação, tá bom? Eu fico por aqui, espero as suas críticas e sugestões. Um abraço, até lá, tchau.